Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literário-filosófica aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos da obra O Existencialismo é um Humanismo, do grande filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre. Sem mais, então, passemos a palavra a Jean-Paul Sartre para que ele nos desvele o existencialismo é um humanismo. Gostaria de defender aqui o existencialismo de uma série de críticas que lhe foram feitas. Em primeiro lugar, acusaram-no de incitar as pessoas a permanecerem no imobilismo do desespero. Todos os caminhos estando vedados, seria necessário concluir que a ação é totalmente impossível neste mundo. Tal consideração desembocaria, portanto, numa filosofia contemplativa, o que, aliás, nos reconduz a uma filosofia burguesa, visto que a contemplação é um luxo. São estas, fundamentalmente, as críticas dos comunistas. Por outro lado, acusaram-nos de enfatizar a ignomínia humana, de sublinhar o sórdido, o equívoco, o viscoso e de negligenciar certo número de belezas radiosas, o lado luminoso da natureza humana. Por exemplo, segundo a senhorita Mercier, crítica católica, esquecemos o sorriso da criança. Uns e outros nos acusam de haver negado a solidariedade humana, de considerar que o ser humano vive isolado. Segundo os comunistas, isso se deve, em grande parte, ao fato de nós partirmos da pura subjetividade, ou seja, do penso cartesiano. Ou seja ainda, do momento em que o ser humano se apreende em sua solidão, o que me tornaria incapaz de retornar em seguida à solidariedade com os seres humanos que existem fora de mim e que eu não posso alcançar no cogito cartesiano. Na perspectiva cristã, somos acusados de negar a realidade e a seriedade dos empreendimentos humanos, já que, suprimindo os mandamentos de Deus e os valores inscritos na eternidade, resta apenas a pura gratuidade. Cada qual pode fazer o que quiser, sendo incapaz, a partir de seu ponto de vista, de condenar os pontos de vistas e os atos alheios. Tais são as várias acusações a que procuro responder hoje e a razão que me levou a intitular essa pequena exposição de O Existencialismo é um Humanismo. Muitos poderão estranhar que falemos aqui de humanismo. Tentaremos explicitar em que sentido o entendemos. De qualquer modo, o que podemos desde já afirmar é que concebemos o existencialismo como uma doutrina que torna a vida humana possível e que, por outro lado, declara que toda verdade e toda ação implicam um meio e uma subjetividade humana. A crítica básica que nos fazem é, como se sabe, de enfatizarmos o lado negativo da vida humana. Contaram-me recentemente o caso de uma senhora que, tendo deixado escapar, por nervosismos, uma palavra vulgar, se desculpou dizendo: "Acho que estou ficando existencialista." A feiura é, por conseguinte, assimilada ao existencialismo. E é por isso que dizem sermos naturalistas. Se o somos, é estranho que assustemos e escandalizemos
muito mais do que o naturalismo propriamente dito assusta ou escandaliza hoje em dia. Aqueles que digerem tranquilamente um romance de Zola, como A Terra, ficam repugnados e repugnadas quando leem um romance existencialista. Outros que se utilizam da sabedoria das nações, profundamente tristes, acham-nos mais tristes ainda. Mas será que existe algo mais desesperançado do que o provérbio? A caridade bem dirigida começa por si próprio. Ou, ama quem te serve e serás desprezado. Castiga quem te serve e serás amado. São notórios os lugares comuns que podem ser utilizados neste assunto e que significam sempre a mesma coisa. Não se deve lutar contra os poderes estabelecidos. Não se deve lutar contra a força. Não se devem dar passos maiores do que as pernas. Toda ação que não se insere numa tradição é romantismo. Toda ação que não se apoia numa experiência comprovada está destinada ao fracasso. E a experiência mostra que os seres humanos tendem sempre para o mais baixo e que são necessários freios sólidos para detê-los. Caso contrário, instala-se a anarquia. No entanto, as pessoas que ficam repetindo esses tristes provérbios são as mesmas que acham muito humano todo e qualquer ato mais ou menos repulsivo. As mesmas que se deleitam com canções realistas. São estas as pessoas que acusam o existencialismo de ser demasiado sombrio, a ponto que eu me pergunto se elas não o censuram, não tanto pelo seu pessimismo, mas justamente pelo seu otimismo. Será que, no fundo, o que amedronta na doutrina que tentarei expor não é o fato de que ela deixa uma possibilidade de escolha para o ser humano? Para sabê-lo, precisamos recolocar a questão no plano estritamente filosófico. O que é o existencialismo? A maioria das pessoas que utiliza esse termo ficaria bastante embaraçada se tivesse de justificá-lo. Hoje em dia, a palavra está na moda e qualquer um afirma, sem hesitação, que tal músico ou tal pintor é existencialista. Um cronista da revista Clarté assina o existencialista. Na verdade, essa palavra assumiu atualmente uma amplitude tal e uma tal extensão que já não significa rigorosamente nada. Está parecendo que, na ausência de uma doutrina de vanguarda análoga ao surrealismo, as pessoas, ávidas de escândalo e de agitação, estão se voltando para essa filosofia, que, aliás, não pode ajudá-las em nada nesse campo. O existencialismo, na realidade, é a doutrina menos escandalosa e mais austera. Ela destina-se exclusivamente aos técnicos e aos filósofos. Todavia, pode ser facilmente definida. O que torna as coisas complicadas é a existência de dois tipos de existencialistas. Por um lado, os cristãos, entre os quais colocarei Karl Jaspers e Gabriel Marcel, de confissão católica. E por outro, os ateus, entre os quais há que situar Martin Heidegger, assim como os existencialistas franceses e eu mesmo. O que eles têm em comum é simplesmente o fato de todos considerarem que a existência precede a essência, ou, se preferir, que é necessário partir da subjetividade. O que significa isso exatamente? Consideremos um objeto fabricado como, por exemplo, um livro ou um corta-papel.
Esse objeto foi fabricado por um artífice que se inspirou num conceito. Tinha como referências o conceito de corta-papel, assim como determinada técnica de produção, que faz parte do conceito e que, no fundo, é uma receita. Desse modo, o corta-papel é, simultaneamente, um objeto que é produzido de certa maneira e que, por outro lado, tem uma utilidade definida. Seria impossível imaginarmos uma pessoa que produzisse um corta-papel sem saber para que tal objeto serviria. Podemos assim afirmar que, no caso do corta-papel, a essência, ou seja, o conjunto das técnicas e das qualidades que permitem a sua produção e definição, precede a existência. E desse modo também, a presença de tal corta-papel ou de tal livro à minha frente é determinada. Eis aqui uma visão técnica do mundo, em função da qual podemos afirmar que a produção precede a existência. Ao concebermos um Deus criador, identificamo-lo, na maioria das vezes, com um artífice superior e, qualquer que seja a doutrina que considerarmos, quer se trate de uma doutrina como a de René Descartes ou como a de Leibniz, admitimos sempre que a vontade segue mais ou menos o entendimento, ou, no mínimo, que o acompanha, e que Deus, quando cria, sabe precisamente o que está criando. Assim, o conceito de ser humano no Espírito de Deus é assimilável ao conceito de corta-papel no espírito do industrial. E Deus produz o ser humano segundo determinadas técnicas e em função de determinada concepção, exatamente como o artífice fabrica um corta-papel segundo uma definição e uma técnica. Desse modo, o ser humano individual materializa certo conceito que existe na inteligência divina. No século XVIII, o ateísmo dos filósofos elimina a noção de Deus, porém não suprime a ideia de que a essência precede a existência. Essa é uma ideia que encontramos com frequência. Encontramos-la em Diderot, em Voltaire e mesmo em Kant. O ser humano possui uma natureza humana. Essa natureza humana, que é o conceito humano, pode ser encontrada em todas as pessoas, o que significa que cada pessoa é um exemplo particular de um conceito universal, o ser humano. Em Kant, resulta de tal universalidade que o ser humano antigo, o ser humano da natureza, tal como o burguês, devem encaixar-se na mesma definição, já que possuem as mesmas características básicas. Assim, mais uma vez, a essência do ser humano precede essa essência, essa existência histórica que encontramos na natureza. O existencialismo ateu que eu represento é mais coerente. Afirma que, se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito. Este ser é o ser humano, ou, como diz Heidegger, a realidade humana. O que significa aqui dizer que a existência precede a essência? Significa que, em primeira instância, o ser humano existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O ser humano, tal como o existencialista o concebe, só não é passível de uma definição porque, de início, não é nada.
Só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Assim, não existe natureza humana, já que não existe um Deus para concebê-la. O ser humano é tão somente, não apenas como ele se concebe, mas também como ele se quer. Como ele se concebe após a existência. Como ele se quer após esse impulso para a existência. O ser humano nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. É esse o primeiro princípio do existencialismo. Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis do ensaio de Jean-Paul Sartre, grande filósofo e escritor francês. O existencialismo é um humanismo. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literário-filosófica aqui no meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se vocês estão chegando ao meu canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, toquem a sinetinha para poderem receber as notificações e deixem aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, se vocês gostam das atividades aqui do meu canal do YouTube, considerem a possibilidade de, ao clicarem na tecla Seja Membro, que está sob esse vídeo, considerem a possibilidade de se tornarem membros humanistas aqui do meu canal do YouTube para apoiarem, segundo sua possibilidade financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária, gente. Tchau, tchau!